Eu sei que esse vídeo te encontrou na hora certa, que você está precisando ou de uma dose de motivação ou de uma dose de realidade e ali de conexão com uma pessoa que já passou pelo momento que você está passando, independente de qual ele seja, para conseguir sair desse local. Meu nome é André Calegari, sou vendedor, investidor, sou dono de uma agência de marketing digital. Trabalho com a internet faz mais de 4 anos, tenho 60 clientes ativos na minha agência, além de mais de 500 clientes atendidos ao longo ali do meu percurso dentro do digital. Esse vídeo, ele não chegou até você por acaso. Eu já passei por uma grande jornada ali de muita superação, de muitas reviravoltas e de muito caos. Por isso eu estou fazendo esse vídeo principalmente para comunicar a vocês a respeito dessa jornada. Eu, muitas vezes na minha jornada, tive muitos desafios. Meu pai veio a falecer ali quando eu tinha 10 anos, isso desestruturou a minha casa, criou muitas dificuldades que muitas vezes não eram ali vistas que elas existiam antes dessa perda. Mesmo assim, minha mãe teve muita força para continuar ali a jornada dela sem meu pai, conseguiu criar eu e minha irmã, porém, muitas vezes a gente sentia a falta dessa figura masculina, principalmente em momentos qual alguém precisava representar a família. E ali a vida foi cada vez colocando mais peças do caos para dificultar ainda mais a nossa jornada. Então ali quando meu pai faleceu, eu tinha 10 anos, eu tinha uma condição na minha vida financeira muito boa mesmo. Tenho muitas memórias ali em escola particular, grandes produtos ali que são entregues para mim, como brinquedos, várias outras coisas. E tem um rompimento exatamente ali nos meus 10 anos, qual o ápice dessa mudança financeira acontece nos meus 14 anos, qual eu estou desenvolvendo maturidade. E tudo isso, muitas vezes ali, pela minha maturidade com 14 anos, eu via como um desafio sendo entregue. E eu criava dentro de mim uma vontade de rebelar contra tudo aquilo que estava ocorrendo. Porém, quando eu fui amadurecendo, eu fui entendendo melhor que cada um desses pontos, na verdade, era para me moldar. Isso não foi de uma hora para outra, eu fui começar a ter essa percepção lá com meus 20, 23 anos, qual eu já estava mais maduro, e a partir disso eu comecei a ver o mundo de uma maneira diferente. Eu comecei a ver o caos, que é a incerteza, aquilo que rege todo mundo, porque quando a gente fala de estabilidade, a gente está falando de uma real mentira. Não importa o que as pessoas falam para você a respeito de estabilidade, seja passar num concurso, seja arrumar um emprego que tem estabilidade, é tudo mentira. Isso não é a ordem natural. A ordem natural é o caos. Tanto que o ser humano ele desenvolve regras para tentar evitar que o caos domine. Porque caso não existissem as regras, o caos ia ali guiar os próximos passos da humanidade. Por isso é importante você entender que você tem que ser aliado do caos e não inimigo dele. Porque enquanto você se colocar no papel que o caos está te atacando, que as incertezas, que as adversidades, as aleatoriedades da vida estão te perseguindo, como eu já estive nesse momento, você só vai ficar mais frustrado. Por isso, eu preciso que você aceite o caos como seu devido mestre, que redija ali alinhando a sua vida para um caminho objetivo e aceitando que cada desafio, na verdade, está te moldando para conseguir ali cumprir uma devida missão. É isso que demorou muito tempo para eu colocar na minha cabeça, que o caos ele não era meu inimigo, ele era meu aliado. Cada momento que ele colocou na minha jornada foi de extremo aprendizado. E eu não tinha consciência disso até começar a me mover junto a ele. Desistir dessas amarras que eram as falsas estabilidades, que muitas vezes ali são impostas por parentes, amigos ou até mesmo pessoas ali que estão ao seu redor, que ficam te posicionando essa busca incansável por estabilidade e não funciona. Você tem que aceitar o caos como seu mestre. Então eu vou dar um exemplo aqui que mexeu muito comigo. Ali, quando eu saí do meu trabalho, eu estava num trabalho que eu fiquei longos 6 anos, e eu fui mandado embora desse trabalho por conta de uma troca de contrato do CNPJ, isso que era um órgão público, tá? Que eu era prestador de serviços. E ali eu tinha estabilidade. Só que a minha estabilidade ela era atrelada ao CNPJ. E eu acreditava que eu estava estável. Eu acreditava nessa mentira e me segurava cada vez mais nessa mentira.
Só que quando eu fui demitido, eu olhei para aquilo e falei, eu fui pego na mentira. Eu entendi que aquele momento era um despertar. Foi ali que é o ponto-chave qual caos realmente se torna meu aliado. A partir daquele momento, eu falei, eu preciso confiar em mim e começar a explorar mais as incertezas do mundo. Explorar ali o desconhecido e abraçá-lo. E foi ali que eu comecei a trabalhar com a internet e me expor de uma maneira gigantesca. Foi um momento que eu passei muita vergonha, tá? Eu era muito diferente do que eu sou hoje. Eu estava ali disposto a tudo. Afinal, o caos era meu mestre e nada mais alinhado do que mergulhar de cabeça na internet. Por isso, você tem que pensar em cada adversidade, cada tempestade que te encontra na vida, como um momento que não está te provocando, mas sim adubando o solo para tudo que você fazer a partir dali conseguir crescer e gerar frutos para você. Essa visão mudou minha vida. Porque a partir do momento que eu entendi que cada adversidade era uma oportunidade de crescimento para mim, que eu poderia encarar aquilo com um sorriso no rosto em vez de ficar reclamando e conseguir elevar a minha energia, fez todo sentido a minha vida. Inclusive, esse vídeo te encontrou porque talvez seja isso que está te bloqueando de ir para o próximo passo da sua jornada. Para você conseguir ser essa pessoa, não adianta você ter uma mentalidade frágil, uma mentalidade de vítima, uma mentalidade que tudo se torna uma adversidade e que está te ferindo. Quando você se permite ser ferido por algo externo, você está se colocando numa posição de vítima. Eu não quero que você esteja nessa posição. Existem muitos estudos ali em questões espirituais, em questões energéticas, que falam a respeito da energia e que ela vibra. E as piores coisas para você sentir é medo e tristeza. Se você se permite ter uma dessas duas emoções, pode ter certeza que o universo ele vai te entregar ali muito mais desafios do que era para você passar. Afinal, a gratidão ela não está sendo mantida em você. E muitas vezes você está se perguntando, pô André, como que eu vou me manter grato o tempo todo? Gratidão é um exercício de disciplina, tá? Gratidão não é um ser, um estado de espírito. É ali a disciplina que você coloca na sua rotina. Por isso, a disciplina ela vai ser sua libertação. Você precisa entender que existem alguns hábitos que são chamados de hábitos angulares, que eles têm a capacidade, e isso por estudo científico, de mudar a sua vida. Vou citar alguns deles que eu aplico na minha rotina e eu aplico todo dia sem errar. É um pilar para mim. Eu não deixo de fazer isso por eu estar triste, por conta de eu não estar num dia bom. Isso é uma regra. Por quê? Porque está ligado à disciplina e a disciplina liberta. Então, o que eu penso? Eu preciso fazer meus hábitos angulares. Os hábitos angulares, eles são leitura, escrita, atividade física, meditação e autorreflexão. Essas 5 que eu passei para você, elas são de extrema importância. A escrita é um hábito que muitas vezes foi deixado de lado por conta da evolução da internet e de toda a tecnologia. Ali também, a leitura também foi deixada de lado, porque hoje a gente lê o tempo todo no nosso celular, porém a gente não faz uma leitura contínua, mesmo que seja de 5 a 10 páginas por dia. Um treinamento, seja musculação, seja jiu-jitsu, seja qualquer tipo de esporte, você precisa ter associado à sua rotina todos os dias. Ali é um hábito angular que ele libera substâncias no seu corpo que vai te motivar. A meditação, você não precisa ficar igual um monge fazendo não existe. Você pode ali em algum momento no seu dia, seja no seu banho, seja até no momento que você estiver cagando, você pode ali refletir, tentar limpar sua cabeça. Ali o que eu sempre sugiro para as pessoas é tentar pensar na escuridão, é abraçar a escuridão que existe dentro de você e manter tudo escuro, manter tudo linear, sem nenhum pensamento invasivo entrando na sua cabeça. Aquele momento é qual você desliga, e isso é extremamente necessário, porque muitas pessoas não desligam hoje e por conta disso acabam se tornando pessoas ansiosas ou que não conseguem lidar com o caos. E o último, que é muito importante, sua vida é um livro, porém, se você não lê esse livro, muitas vezes ele é desperdiçado. Então, cada momento da sua jornada, ele exige autorreflexão. E para isso, você precisa pensar na sua vida. Seja na hora de dormir, seja na hora de acordar,
lembrar suas fases e em qual fase você está. Com tudo isso, você começa a desenvolver o poder da consistência e da autenticidade. Afinal, a maioria das pessoas são muito fracas hoje. A maioria das pessoas, elas não aceitam que para algo dar certo não é 1 ano, não é 2 anos, não é 3 anos, são 10 anos. Para a gente se tornar expert em alguma coisa, a gente precisa de mais de 10 mil horas. E você vê a internet deixando todo mundo ali meio bobo em relação a acreditar que por você fazer algo por 10 horas, você ali já é algo muito grande nesse ponto. A gente vê pelos milhões de cursos ali, de gurus que não chegam a lugar nenhum, e por muitas vezes pessoas que atrás da câmera são grandiosas e quando você conhece pessoalmente não conseguem ali nem te olhar nos olhos. Por isso é importante que você entenda que o tempo ele está a seu favor desde que você saiba utilizá-lo. Por isso a consistência dos seus atos, principalmente dessa disciplina, ela vai começar a criar um movimento que muitas vezes você hoje não tem controle e nem percepção que ele existe, mas ele está aí. Se você começar a ter essa disciplina, começar a gerar essa rotina, que ali é uma base para você, é o que te move, em algum momento vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Você vai começar a compartilhar essa rotina. E ali eu falo desse ponto com extrema importância, tá? Compartilhar a sua rotina não é criar uma rotina qual você vai gravar. É você ter uma rotina que merece ser gravada. Para você chegar nesse ponto, não adianta você pegar seu celular e ir na academia uma vez, fazer um vídeo de hoje tá pago, porque você tá pagando apenas o capeta. Você tem que começar a fazer porque você decidiu fazer. Não tá pago para ninguém. Aquilo não é uma dívida, aquilo é um comprometimento seu com você mesmo. Você precisa entender que isso vai te tirar do buraco. Mas para você sair do buraco, você tem que estar parando de pagar uma dívida. Principalmente uma dívida para pessoas ali que estão te assistindo. Se você quer ser inspiração em algum momento, você tem que aceitar que para ser essa inspiração para outras pessoas, você tem que ser disciplinado. Não existe sorte. A sorte é algo que a gente constrói. A sorte é a união de preparo com uma oportunidade. E se você não se prepara, principalmente ao longo do tempo, afinal, para você se tornar expert em alguma coisa, você precisa de 10 mil horas. 10 mil horas não existe você em 24 conseguir. Então eu consegui minhas 10 mil horas de marketing trabalhando por longos 4 anos. Foi ali que eu me tornei um expert. Foi ali que eu consegui desenvolver. Estou satisfeito? Não. Por isso me associei a outros esportes, qual eu chego no estado de aprendiz, qual eu estou ali chegando nas minhas 100 horas para começar a entender melhor como funciona essa atmosfera. Para você documentar, para você servir de exemplo, você precisa de uma disciplina diária que vai te levar com a consistência ao ponto de autoridade. E hoje o mundo está perdido. As pessoas não sabem mais como viver. É tanta informação que elas estão confusas e procurando alguém que se desperte desse mundo para servir de exemplo. E esse vídeo chegou até você para você se despertar, para você entender que se você fizer o básico que foi falado aqui, você tem grandes chances de mudar a sua realidade e se tornar aliado do caos e não começar a lutar com ele em busca da estabilidade, que é uma mentira imposta para você. Eu preciso que você reflita e se transforme a partir desse vídeo. Aceita que esse vídeo não chegou para você por conta do acaso, mas que é uma certeza que você vai mudar a partir dele. Que você vai deixar esses hábitos ruins de lado e você vai começar a se tornar aquilo que você precisa ser. Para lutar contra o caos, quando ele te entrega alguma adversidade, você precisa ser forte. Se você for uma vítima, ele vai pegar você, vai pegar sua cara e esfregar no chão. Como provavelmente já aconteceu com você e já aconteceu muitas vezes comigo. Mas isso não é o correto. Você tem que reagir. Por isso o termo resiliência é totalmente errado. E me desculpa quem tem tatuado, mas pode ter certeza que você tatuou uma palavra horrível. Porque a resiliência, ela é você bater e a pessoa não fazer nada. Eu não estou aqui para influenciar você a ser uma pessoa resiliente. Eu quero que você seja uma pessoa antifrágil a partir desse vídeo. Se alguém te bater, você vai revidar. Se a vida tentar te colocar um desafio, você vai sorrir e vai resolver. Esse é você. Você é a solução, não o problema. E para ser a solução, não adianta ser um bebê chorão.
Não adianta chegar em casa e chorar. Não adianta olhar para os seus problemas e pedir para alguém resolver para você. Você tem que enfrentar eles. E eu demorei muito tempo para fazer isso. Porém, hoje eu estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida. Todas as vezes quando eu acordo eu sou extremamente grato e parece que o mundo, até os problemas, são extremamente divertidos, porque todos eu consigo resolver. Tem um problema em específico que você nunca vai resolver, não importa a capacidade que você tenha ali de solução, que é a morte. Porém, como um bom estoico, a morte não é algo que tem que ser evitado, é algo que tem que ser falado no nosso dia a dia para maior compreensão e maior empatia por ela. Todo mundo que tem medo da morte são pessoas frustradas e que muitas vezes têm relacionamentos ali deturbados com a própria família e no próprio círculo pessoal. Por isso, se você quer crescer como pessoa, para. Esse vídeo é para você parar. Esse vídeo é para você sair dele e gerar a mudança, ser a mudança que você precisa. Não foi à toa que eu fiz esse vídeo. Esse vídeo eu queria que me encontrasse no passado. Aquele André que estava perdido e que não sabia que a estabilidade era uma mentira e que o caos, na verdade, rege o mundo. Então, eu fico muito feliz que você ficou até o final. Caso você puder deixar alguma reflexão aqui nos comentários ou o momento que você recebeu esse vídeo, se fez sentido, tá? Eu vou ficar muito feliz de estar olhando o seu comentário e respondendo. E compartilha com aquele amigo que você sabe que está passando por um momento parecido e precisa desse cutucão. Meu nome é André Calegari e foi um prazer estar com vocês até aqui.